E aí, pessoal do RH, tudo bom com vocês? Aqui que tá falando é o JP. Sei que faz muito tempo que eu não venho aqui jogar alguma coisa com vocês e na verdade faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, né? Faz o que? Um mês ou 2 meses aí que tá sem vídeo. Faz mais ou menos aí uns 2 meses mais ou menos que não tem vídeo. Inclusive o último vídeo nem foi vídeo, né? Foi um episódio de Vigilante SP, que pra quem não sabe, encerrou, né? E eu acho que o vídeo de hoje é mais um vídeo explicando algumas coisas, conversando com vocês e tentando falar sobre certos assuntos, né? Então por isso que hoje vai ser um vídeo assim sem webcam, um vídeo só comigo conversando enquanto rola o jogo aí na tela. E eu vou explicar o porquê eu tô jogando esse jogo aqui, né? Então tudo vai ser explicado. Então eu nem sei se o canal ele tem uma intro, não lembro. Eu acho que faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem lembro se tem. Mas se tiver, fiquem com uma intro aí. Se não tiver, é isso aí. Só vamos cortar pra parte que eu vou falar sobre os demais tópicos do vídeo. E bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar sobre é o que está acontecendo com o RH, né? O que houve? Por que não tem vídeos? Por que está meio parado? Bom, isso não é algo que a gente queria que acontecesse, né? Tipo, algo planejado, algo que a gente planejou acontecer. Para ser sincero com vocês, o Vigilante SP ele foi a última coisa que lançou ali, né, no canal, porque depois disso o canal ele teve alguns problemas, eu diria. A gente passou por algumas coisas meio conturbadas e aí o canal ele passou por um período meio difícil. E eu diria que esse vídeo aqui ele tá bem no formato daquele vídeo que eu gravei bem lá no começo do canal, que é o Precisamos Conversar, né? E eu acho que esse daqui é o Precisamos o precisamos colocar as coisas no lugar, né? Tipo, um vídeo ali pra gente se entender de novo. Eu creio que o intuito do RH, lógico, o intuito do RH desde o começo era fazer as pessoas que vissem os vídeos muito felizes, né? Tipo, porra, ver o vídeo e dar risada, tipo, de se descontrair assistindo os vídeos. E de um tempo pra cá, pra ser sincero, a gente vem passando por muitos problemas que fez a gente meio que perder essa vontade, sabe? Tipo, pelo menos por minha parte. A parte dos meninos eu já não sei, porque a única maneira de explicar o porquê por parte deles não ter mais vídeo, só eles explicando. Eu não posso falar por ninguém, né? Não posso colocar palavras na boca de ninguém. Então, assim, a verdade é que o meu motivo é porque, cara, nesses últimos dias teve muitas coisas que houveram, que passou aí, que deu um baixo astral, né, eu diria. E quando dá esses momentos de baixo astral é muito foda, né? A verdade é que é bem difícil de lidar com esse momento, mas assim, a gente tenta ao máximo, né? Tenta ao máximo. Então, como eu não tava conseguindo nem ali, tipo, como que eu posso dizer, de uma forma menos autodepreciativa, mas como eu não tava me sentindo muito bem, eu decidi também não fazer vídeos e tudo mais, e aí a gente tava focando muito nas lives, né? Que não é algo que eu vou explicar agora, eu vou explicar já já, mas a gente tava focando demais nas lives e acabou que a gente não focou muito nos vídeos, né? E eu acho que é isso, né? Os vídeos eles pararam justamente porque não tinha muito uma vontade de ambos os lados e também de ambas as partes. E também é porque eu acho que a gente meio que desapegou nesse quesito, né?
no começo tinha muito apoio, era pessoas falando, nossa, mas o conteúdo de vocês é legal, mas isso, mas tá, você tem que continuar e tal. E aí, como a gente parou de ouvir essas pessoas, né, tipo, essas pessoas que apoiavam o canal no começo e tudo mais, e a gente meio que ficou meio que por conta própria, né, a gente pensa, tipo, pô, mano, é meio chato, né, isso, tipo, da gente fazer um negócio e o apoio que a gente tinha no início não ter mais, né. E é claro que no começo, é porque no começo é algo novo, então no começo as pessoas se impressionam muito mais, as pessoas elas costumam gostar muito mais. E aí depois que elas passam por um período, esse período passa e elas veem que o negócio está demorando, ou tá passando por um período meio difícil, sabe? Aquele período meio que de adaptação, as pessoas pensam, não vai dar certo, o negócio não vai correr. E aí, por elas pensarem dessa maneira, você acaba pensando nisso também, né? Então, assim, demora, sim, demora, mas a gente sempre trabalha para tentar fazer dar certo, né? Por mais que a gente não consiga de agora, a gente tenta. E por isso que a gente fez o Vigilante SP. E tanto que agora esse é o quesito que eu gostaria de falar. O porquê do Vigilante de SP acabou. Bom, o Vigilante SP, para quem não sabe, foi uma série aí do RH que, pô, deu bastante engajamento, deu bastante views, mas foi algo que não saiu do jeito que eu gostaria que saísse, sabe? Foi algo que não foi do jeito que eu planejava. Tipo, na minha cabeça eu tinha algo e no final saiu de uma maneira que eu não gostaria que saísse, sabe? Saiu de uma maneira diferente. E assim, isso me frustrou bastante, por quê? Porque eu não tinha pessoas para me ajudar, né? O Vigilante de SP em si foi totalmente construído só por mim, Vinícius e o Miguel. Que inclusive isso é uma ênfase que eu gostaria de apontar, que também meio que deu uma abaixada no clima do RH, porque Miguel não faz mais parte do RH. Infelizmente, ou dependendo, não sei, né? Dependendo do lado dele, pode ser felizmente, porque foi uma pessoa que foi importante pro Vigilante SP, lógico. Eu não sou ingrato, não posso dizer que não foi. Mas foi uma pessoa que, com o tempo, demonstrou ações que não foram legais, né? E é isso, gente. A gente tem que a gente tem que aprender a não se grudar no passado, né? Claro que no começo foi meio triste esse afastamento, sabe? Ainda mais por ser uma pessoa que eu gostava muito de ter na minha vida, mas é isso. Todos nós temos capítulos. O capítulo do Miguel passou, né? O capítulo do Miguel passou, ele arranjou novos amigos, e isso é normal, né? Todo mundo tem a sua própria vida e eu não tô aqui para julgar a vida de ninguém. A verdade é essa, lógico que não. Então eu não posso vir aqui e falar, pô, cara, eu não gostei, eu vou te falar a verdade que ainda bem que ele saiu, ainda bem que ele se afastou do Vigilante SP e tudo, ainda bem que o Vigilante SP acabou. Não, na verdade não é nada disso. Então eu diria que um dos motivos pro RH ele ter passado por esse momento meio conturbado foi por conta do Miguel ter saído, sabe? Justamente porque tinha outros planos. O Vigilante SP não seria o último plano do RH. Quando eu falo que teria outros planos, o RH ele tinha mais coisas a serem feitas. Tinha uma possível continuação do Vigilante SP e tudo mais. Mas assim, as produções do RH não acabaram porque o intuito do RH nesse canal, desde que o canal foi criado, é isso, cara. É querer fazer produções, é querer mostrar que a gente consegue, sabe? Que a gente não precisa necessariamente de muito dinheiro, a gente não precisa necessariamente de apoio político ou algo assim, sabe? A gente pode fazer as coisas com as nossas próprias pernas, entendeu? E a gente, eu acho que eu falhei com o Vigilante do SP, a verdade é essa. Por mais que tenha tido muita visualização, por mais que tenha tido muita visibilidade, eu acho que eu poderia ter feito melhor, né? E eu acho que isso foi uma das coisas que me deixou muito chateado nesses últimos dias. Esse descontentamento comigo mesmo, sabe? Tipo, de
ter ficado com isso de eu poderia ter sido melhor, de eu poderia ter feito melhor, de que eu poderia não. Eu poderia ter mudado as minhas atitudes justamente para o Miguel não ter se afastado, mas eu sei que as coisas que aconteceram não foi. Eu comecei a entender que nem tudo que acontece é culpa nossa, sabe? Às vezes as coisas que acontecem é porque devem acontecer e acabou, né? As coisas que acontecem nem sempre é culpa de alguém, ou nem sempre é a gente tem que ficar se lamentando e ficar se corroendo pelo que acontece. A gente tem que, na verdade, levantar e tentar mostrar que a gente consegue conviver com aquilo, né? Que foi o que, na verdade, eu tô tentando fazer agora, né? Então eu quero voltar a focar mais no RH, tentar trazer novos conteúdos para vocês, tentar sempre estar presente de novo, eu diria. E eu espero que isso aconteça, né? Porque para mim o RH é algo muito importante. E agora vamos falar um pouco sobre as lives do RH. Bom, as lives do RH, eu diria que eu foquei bastante nesse quesito live, né? Porque foi algo que eu gosto muito de fazer. É algo que eu gosto muito de fazer, algo que eu me distraio fazendo, né? Uma coisa que eu sempre falei assim, em live mesmo, né? É que quando tem uma câmera filmando o que eu tô fazendo, sabe? Eu parece que eu perco muito a vergonha. Então eu consigo ser outra pessoa. E nas lives assim eu tenho nas lives eu tenho essa liberdade, sabe? Quando eu vejo que tem uma câmera mostrando o que eu tô fazendo e que as pessoas estão gostando do que eu tô fazendo, eu me sinto muito melhor por isso, sabe? Então as lives elas foram meio que uma fórmula de escape dos meus próprios problemas. Então por isso que eu talvez seja por isso que eu tenha focado tanto nas lives, sabe? E parado de focar nos vídeos. Não porque eu quis, mas talvez porque mas por dependência mesmo, né? Eu dependia das lives pra ficar bem, e aí por eu depender das lives pra ficar bem, acabou que eu esqueci um pouco dos vídeos e foquei mais nas lives, né? Mas as lives elas são muito legais, inclusive é por isso que a gente tá jogando Lego Star Wars, por quê? Porque nas lives a gente começou a fazer uma dinâmica de que a gente tá focando muito em jogar Star Wars, né? Jogar Star Wars, ver Star Wars, a gente viu bons filmes, né? Boa parte dos filmes em live. E a gente tá jogando esse Lego Star Wars aqui. Por quê? Porque esse Lego Star Wars aqui ele é bem bacaninha, porque ele conta bastante da história, né? E aí a gente decidiu que a gente ia jogar ele, e aí por isso que eu tô trazendo ele aqui também, pra vocês se sentirem um pouco mais incluídos também, né? Ali nos conteúdos das lives e tudo mais. E é isso, as lives elas foram uma fórmula de escape dos meus problemas, né? E que inclusive é esse o ponto que eu gostaria de chegar agora. O porquê do sumiço do JP no RH, né? E bom, eu acho que o sumiço do JP do RH é porque eu fiquei pensando, nesses últimos dias eu fiquei pensando demais, né? Fiquei pensando demais em várias coisas. Eu fiquei pensando demais no Vigilante SP, fiquei pensando demais em coisas que têm acontecido. E assim, o que eu parei pra pensar é que na vida, né, sempre vamos ter aquelas pessoas que vão vir e que vão mudar a gente, e que a gente vai achar que a gente depende delas pra ser melhor, sabe? Depende delas pra ficar bem, ou depende delas pra viver bem, né? E foi o que aconteceu, né? Eu tive uma pessoa aí que nem tenho por que frisar essa pessoa, mas eu só tô falando meio que pra tentar explicar pra vocês, que são pessoas importantes pra mim, do porquê, né? E assim, eu fiquei muito bem durante um tempo, né? Fiquei muito bem, mas o negócio é que durante esse tempo que eu tava muito bem com essa pessoa, eu acabei esquecendo toda a minha vida. Eu parei de focar nos meus objetivos, parei de focar no RH, parei de focar nas lives, parei de focar em tudo, né? E comecei a pensar só nisso, né? Então eu pensava que, tipo, se eu tô com ela, minha vida tá boa. E assim, eu parei de focar em todo o resto, né? Parei de focar no que importava. E quando eu perdi, eu acabei me afundando numa tristeza assim que
puta, tipo, mano, era muito foda. Porque aí o bagulho é que todos os outros problemas que eu tinha acabou meio que voltando, né? Os problemas que eu tinha. Os problemas que eu tinha. Que eu deixava de ter por conta das lives e por conta do RH. Acabaram voltando justamente porque eu não tava fazendo o que eu gosto. Que era estar com o RH, né? Porque justamente eu esqueci de tudo isso, né? Meio que eu parei de pensar nessas coisas. Então. E aí quando essa pessoa saiu da minha vida, mano, eu fiquei de cara, eu fiquei de, como diria os carioca, fiquei de piroca, né? Fiquei na merda. E aí, e assim, e a gente, quando a gente tem esses momentos, a gente costuma querer que as pessoas estejam conosco, né? Mas assim, é muito difícil você ter pessoas com você quando muitas das pessoas que você gosta tá longe, né? Eu sei que eu tenho o TH, que todo mundo sabe aqui que foi muito importante no RH por conta das lives de FIFA e tudo mais, por causa dos vídeos de FIFA também. Mas querendo ou não, o meu irmão ele já tá num outro lado da vida dele, né? Ele já tem ali outros assuntos para lidar, que é justamente o relacionamento dele e tudo mais. E é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque querendo ou não, ali aqui em São Paulo sempre eu e meu irmão. E aí agora o meu irmão ele tem mais alguém pra ajudar ele ali nas coisas dele e tudo mais. É meio que uma pessoa que consegue deixar ele feliz. E isso é muito bom, eu gosto muito disso, né? Tanto que no começo eu me sentia muito sozinho por conta disso, né? Porque o meu irmão ele tava ali sempre querendo ficar ali com a... E é normal isso, né, gente? Isso é uma coisa normal. Só que eu não pensava assim, né? E aí eu me sentia muito, muito sozinho. Mas eu sei que ele tá sempre aqui pra tudo que eu precisar. Lógico. Então, eu depois que eu percebi isso, eu acho que eu tirei um pouco de... eu acho que acabou que a namorada do meu irmão acabou virando uma pessoa importante pra mim também, porque ela faz o meu irmão muito bem, né? Faz muito bem pro meu irmão, então se ela faz muito bem pro meu irmão, ela acaba que faz muito bem pra mim também. Só que eu não pensava dessa forma, né? Eu pensava, tipo, que talvez eu disputaria por atenção. E não, gente, ninguém disputa por atenção com ninguém. Todas as pessoas têm uma importância diferente, entendeu? E eu demorei muito tempo pra entender isso, né? Tanto que no começo ali eu ficava ali, tipo, eu ficava até falando com minha mãe, mãe, mas o Thiago tá diferente, o Thiago não sei, mas acabou que a gente, eu entendi isso e hoje em dia é muito bom, né? É muito bom ali ver que o meu irmão ele tem alguém ali pra ajudar ele nas coisas dele, né? E tem eu também, e a gente tem, querendo ou não, a gente tem um ao outro ainda, porque nós somos irmãos, né? Então é isso. E bom, essas coisas que foram acontecendo, que foram me deixando um pouco chateado, mas eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Porque, como eu disse, eu talvez tenha confundido um pouco as coisas, justamente porque por eu sempre me sentir sozinho demais, e essa pessoa ela veio e meio que tirou isso de mim, eu acabei achando que eu dependia daquilo, né? E acabou que meio que para eu me sentir bem, eu fiquei muito tempo ali mal justamente por isso, porque eu achei que pra me sentir bem eu precisava dela. E não, acabou que eu conheci outras pessoas que também são muito importantes, pessoas que me fazem bem, como o Vinícius, né? O Vinícius, o Breno. Agora aí nas lives recentes, pra quem acompanha a Twitch, tem o Kai também, que foi uma pessoa que me faz muito bem. Então assim, depois que eu fui vendo isso, eu acabei querendo trazer esse negócio de volta, de focar nos meus objetivos e focar em fazer isso daqui pra vocês, em fazer live, fazer vídeo, em vir aqui conversar com vocês, talvez sempre fazer aqui um videozinho de, sei lá, de qualquer jogo, pegar qualquer jogo, fazer um vídeo, talvez conversando, talvez se expressando melhor e tudo mais. Então
esse vídeo é mais isso, é como se fosse um Precisamos Conversar parte 2 depois de um ano aí, né? Porque o Precisamos Conversar lá na época que aconteceu justamente por causa disso. Aconteceu porque eu precisava conversar, precisava mostrar o porquê o RH ele não estava andando, né? E agora eu acho que eu preciso falar isso não porque o RH não está andando, mas sim porque eu parei de andar, né? O RH ele continua aqui e tudo mais, continuou crescendo, mas é que eu parei de andar, eu parei de me sentir confortável com as coisas, né? Eu parei de me sentir bem com as coisas e acabou que isso acabou afetando, querendo ou não, o RH, né? Porque eu sou uma parte do RH, então se eu paro de andar, o RH ele também não anda, né? É como uma máquina. Se você tira uma peça de uma máquina, aquela máquina ela para de funcionar, ela não funciona, ela é uma engrenagem. Tudo ali é uma parte fundamental de tudo. Só que eu demorei muito tempo para entender isso, que eu era uma parte fundamental, não na vida de uma pessoa, mas na vida de outra, sabe? Então, não é só porque a gente tem certas coisas que acontecem de errado que a gente tem que achar que tá tudo perdido, sabe? Não, às vezes aquilo aconteceu justamente para dar originalidade a outras coisas boas, sabe? Talvez se isso não tivesse acontecido, talvez eu não tava gravando esse vídeo, talvez eu não teria essa visão de que eu tinha que focar de novo, né? Então isso acabou que sendo um impulso, né? Para eu vir aqui conversar, tentar tirar um pouco dessas coisas que estão azucrinando a minha cabeça e falar coisas que eu não consigo falar pessoalmente para as pessoas que eu quero falar, sabe? Justamente por causa disso, porque quando eu tô gravando, é como se fosse um personagem, sabe? É como se fosse uma outra pessoa. É como se fosse não fosse eu que estou gravando aqui, não é o João Pedro que está gravando aqui. Quem está gravando é o JP que dança em live, o JP que cai em live, que acontece isso, acontece aquilo, faz careta em live, as pessoas ficam fazendo figurinhas, né, pessoal, né, Vinícius e Breno. Então, assim, eu acho que isso é o que eu sou, né, eu acho que o JP, ele me salvou muito, né, só que aí no momento que eu precisei, eu não era um personagem, né, no momento que eu precisei eu não era um personagem, acabou que, justamente por eu não ser um personagem, porque o JP não vive a minha vida o tempo todo, né, então acabou que talvez se eu conseguisse acobertar isso de maneiras mais fáceis, igual eu faço em live, igual eu faço em vídeo, talvez eu não teria ficado tão mal por coisas que não são tão importantes, né? E é isso, eu quero voltar com a frequência do canal, quero voltar a fazer vídeos eu mesmo, sabe? Tipo, eu vir aqui conversar com vocês, gravar um jogo, falar um pouco, talvez até fazer lives no YouTube também, não sei. E é isso, acho que o vídeo de hoje foi isso, foi mais uma explicação e mais uma conversa e mais um desabafo também, né? Mais um desabafo, o desabafo de um paulista, o desabafo de um... Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de vídeo aqui, da gente vir aqui conversar sobre alguma coisa com vocês enquanto tem um jogo passando. Eu nem sei se minha voz ficou muito baixa, eu nem sei se o volume do jogo ficou muito alto, mas eu acho que deu pra ouvir o que eu quis dizer, deu pra entender também o que eu quis falar. Eu acho que o vídeo não ficou tão longo, eu acho que o vídeo ficou até um pouco dinâmico, deu pra conversar, deu pra entender, deu pra desabafar, né, eu diria. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom... Esse vídeo está sendo gravado no sábado, então eu não sei se ele vai ser postado no sábado, mas eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Ou se isso daqui for postado na segunda ou no domingo, enfim, eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana. E é isso, né? Vamos tentar trazer de volta o RH aí, depois de meses sem ter gravado nada. Eu espero voltar com a frequência do canal, espero ficar bem de novo, espero, né? Mas isso é algo com o tempo, né? É algo que o tempo ele vai dizer. Eu espero que eu volte a vir ser aquele JP
sorria bastante em live, sorria bastante em vídeos, contava bastante piada, alegrava o clima, e eu acho que isso sempre vai vir, né? Sempre vai vir acontecer. E é isso. O RH ele já passou por momentos ruins, agora a gente está passando por um momento difícil, e que sempre vai ter esse momento difícil, e que porque se a vida fosse bonitinho o tempo todo, a vida seria sem graça, né? Vamos ser sinceros que se tudo fosse do jeito que a gente quisesse o tempo todo na vida, a vida seria um pouco sem graça, a vida seria meio sem sal. E a gente tem que aprender a morrer pra gente renascer de novo com as nossas soluções, né? A gente vive com problemas, a gente morre com nossos traumas e a gente renasce com as nossas soluções. E a verdade é que a gente tem que renascer com as nossas soluções pra gente não ficar preso numa vida cheia de problemas. A verdade é essa. E bom, se vocês quiserem, eu até trago de novo esse Lego Star Wars aqui, né? Se vocês curtirem. Eu curti bastante esse jogo, ainda mais que eu tô viciado em Star Wars, tipo, viciado mesmo. Não sei o que aconteceu, tipo, eu falei, vou assistir Star Wars. E aí acabou que eu fiquei viciado, mas esse é assunto pra alguma live ou pra algum outro vídeo, né? Se caso a gente vir com esse jogo de novo. Ou se caso tiver algum vídeo falando sobre Star Wars, talvez tenha, talvez como eu tenha gostado de Star Wars, pode ser que tenha algum vídeo falando sobre, ou algum vídeo explicando a minha experiência no universo de Star Wars e tudo mais. E bom, eu acho que a única dica que eu daria no final desse vídeo é que se caso você tenha alguém ali que você considera importante, mas você não sente que aquela importância é contribuída, mano, na sua volta sempre vai ter gente que se importa com você e às vezes você só não tá enxergando, sabe? Então não deixa de fazer essas coisas por conta de ninguém, não deixa de viver a sua vida por conta dos seus problemas. Se você tem problemas, tem muitas maneiras de você resolver isso, sabe? Tem profissionais que podem te ajudar, tem pessoas que podem conversar com você e que podem te entender também. E é isso. Sempre vai ter uma forma de você lidar com essas coisas sem você precisar ficar guardando, sempre você precisar ficar se remoendo, definhando pelos seus problemas, sabe? E bom, é isso. Sempre vai existir pessoas que se importam com você, por mais que e a gente sempre vai ficar com esse pensamento, sabe? Tipo, pô, mas mano, a pessoa viu que tal fulano me fez mal e mesmo assim ela não. Mas é porque ela fez mal pra você, ela não fez mal pro outro. Então, nem por causa disso, a gente tem que parar pra pensar que a sua vida é uma, a vida do outro é outra e a vida do outro é outra. Então, a gente vai viver sempre vai viver diferente, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente já tá no final do episódio 4 aqui, ó, do Star Wars. Só que eu não vou jogar nesse vídeo. Talvez eu jogue no próximo, ou talvez eu jogue em live, não sei. É que a gente foi suspenso da Twitch, né? Por ter mostrado o CR7 com o bumbum pra fora. Eu achei deselegante um negócio desse, mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham... Nossa, eu não gosto disso, não gosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Veja os episódios do Vigilante SP, por mais que eu não gosto de ver, porque eu não gostei do meu próprio trabalho. É estranho isso, né? Quando a gente não gosta do nosso próprio bagulho, né? Mas eu não gostei do meu próprio trabalho, então se você não quiser ver também não vê, se você quiser ver, veja, se você não se sente bem vendo, é isso aí, galerinha. Tem muitos vídeos legais pra vocês verem, tem aí vídeo da gente jogando Pop Playtime, que é bem bacana, tem vídeo da gente jogando vários jogos de terror, vai ter vídeo jogando jogos de terror, é porque eu não gosto muito de jogos de terror, né, vou ser sincero com vocês que eu não sou muito fã de jogos de terror não, mas é isso aí, tem muitos vídeos aí no canal bons pra vocês verem. Eu acho que os meninos eles vão trazer vídeos novos pra vocês aí, creio. Morri! Não morri não. Eu acho que os meninos eles vão trazer vídeos pra vocês também. O Breno falou que tá preparando algumas coisas, o Vinícius também deve estar preparando uns negócios também. Então a frequência vai voltar, a verdade é essa, que a frequência volta. E quando voltar pode ter certeza. Mano, eu tô morrendo direto, que virou brincadeira isso daqui, né? Sempre vai ter frequência, sempre vai ter coisas novas pra gente aí, pra gente brincar e tudo mais. Tem live também, quem quiser acompanhar lá na Twitch vai estar aparecendo aí na tela o nosso nominho, mas é porque a gente tá suspenso, então talvez
se esse vídeo sair no sábado, né, no momento que eu tô gravando, a gente vai estar suspenso ainda e talvez a gente nem apareça quando você pesquisar, mas é só você pesquisar no domingo, quando vocês forem pesquisar, talvez já apareça de novo, porque talvez a gente já volte. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês entendam porque o RH passou por esse momento. Não foi por conta de todos, e sim, mas por conta de mim mesmo, né? E eu espero voltar com a frequência do canal. Vai ter muitos conteúdos, tem muitos planos em mente. Eu e o Thiago pensou em um plano legal. Eu e o Kai também estamos pensando em um monte de coisa bacana. Então os conteúdos vão voltar até melhores. E eu espero que vocês entendam o porquê de ter acontecido muitas das coisas que aconteceu, sabe? E é isso, gente. Não aconteceu porque eu não quero gravar vídeo pro canal. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, não tem nada a ver. Na verdade, eu quero voltar com as frequências do canal e tudo mais. Eu quero vir aqui gravar vídeos sempre melhores pra você. Ai meu Deus, porque mano, não sei o que eu tenho que fazer aqui não, gente. Nossa, tô me sentindo. Que pecado, gente. Que é isso? É isso, né? Eu não sei se eu foco no jogo, não sei se eu foco em falar. Calma aí que eu tô. O editor tem que me lembrar de quando eu for fazer um vídeo de opinião, eu tenho que gravar as minhas gameplays antes eu tenho que gravar minhas gameplays antes de fazer o vídeo, cara. Porque eu tenho que ficar focando na gameplay e ficar focando na fala ao mesmo tempo é complicado. Ai, peguei. E é isso, gente, é isso. A gente tem que sempre focar aí no melhor. Eu vou voltar a focar na RH. Vou voltar a focar nas lives. Eu foco quase toda hora, né? Então não tenho por que falar que eu não foquei nas lives. Mas é porque as lives eu tenho que fazer as lives porque eu... tenho que fazer as lives porque eu quero, né? Geralmente eu faço live quando, sei lá, eu tenho alguma coisa ali que eu quero esquecer ou não quero lembrar. Aí eu faço live, mas as lives elas são bem legais também. E é isso, eu acho que a gente vai zerar o capítulo 4 agora, não sei. Eu vou terminar essa gameplay aqui, porque eu acho que a gente destruindo aquilo dali, a gente termina o capítulo 4. Porque eu lembro que isso daqui acontece no final do capítulo 4 mesmo. Ó, destruímos mais um, aí agora a gente vai ter que destruir mais um e acho que acaba, que a gente destrói. Aí ó, a gente vai destruir a Estrela da Morte, né? Aí ó, agora a gente vai ter que ir pra lá, ó. Aqui, ó. Ai, a Millennium Falcon é muito linda, né, cara? Aqui, ó, vamos lá. A gente vai vir pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Destruir uma Estrela da Morte, eu acho. Destruir uma Estrela da Morte? Destruir uma Estrela da Morte. Que lindo, cara. Mano, nossa senhora. Pior que no filme essa cena aqui é linda. No jogo aqui também foi legal. E é isso, ó. Darth Vader agora vai contra-atacar com o império dele. E aí, ó, olha o Han Solo, que coisa linda. A força estará com você sempre. Eu sei, eu acho que eu já ouvi isso umas 344 vezes já. E é isso, gente. Acabou o episódio 4, ainda nesse vídeo aqui ainda. Ó, a Leia. Legalzinho. Bacana. Ela vai entregar as medalhinhas pro Han Solo. O Han Solo é muito bacana, né? Eu gosto muito desse cara. O Luke também é legal, mas no último Jedi eles mandaram mal, viu, com o Luke. E é isso, gente. Terminamos aí o episódio 4. Talvez eu traga o episódio 5, talvez eu traga o resto do jogo aí. Porque eu gostei desse jogo. Na primeira vez que eu joguei eu não fui muito fã dele não, mas nessa vez que eu joguei eu achei bacaníssimo. Um dos melhores Legos que tem. Muito bom. Terminamos Uma Nova Esperança. E terminando Uma Nova Esperança, terminamos o vídeo aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente nas plataformas digitais, segue a gente na Roxinha, segue a gente no YouTube, segue a gente em todas as plataformas aí. Que a gente vai sempre trazer um conteúdozinho bacana que nem esse. Foi mais uma conversa, mas acabou que a gente acabou zerando o jogo também. Então foi uma conversa gameplay. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E é nóis!